estou eu conferindo documentação para levar para a entrevista. Nada menos, nada mais que tudo isso. Cada documento tem que ser separado por essas tirinhas. Tem que não, né? É bom essas tirinhas para facilitar na hora de encontrar cada documento. Lembrando que não pode usar clips ou grampos, nem colocar essas tirinhas dos lados, apenas em cima ou embaixo. E aí eu, prontinha e nervosa. Ai, Jesus. Look simples, mas com estilo. E bora. Hora de ir. Eu saí às 5h30 de casa para a entrevista às 7h20. Ou seja, rua vazia, metrô vazio. Eu peguei o metrô na estação Cantagalo. Desci na estação Cinelândia. Eu saí pela primeira escada rolante, mas você pode sair por essa outra aqui também, que você já sai na esquina da rua que dá no consulado. Ó, tem esse calçadão que já é bem movimentado, tem várias pessoas, e o consulado já logo ali na frente. Eu deixei as minhas coisas, porque você não pode entrar com celular, não pode entrar com nada, quase. Então eu deixei minhas coisas nessa banquinha aqui, ó, que fica bem na esquina, tá? Que ela abre às 7h e eu paguei R$5. Tem um outro lugar aqui que o pessoal fica fazendo propaganda, que cobra 50, 90, mas essa banquinha aqui, ó, do meu lado esquerdo, essa daqui, eu paguei R$5 para deixar as coisas ali. E essa daqui é a Rua México. E esse aqui é o senhorzinho que guardou minhas coisas na banquinha. E essa turma toda aí já é pessoal que tá, a maioria aqui tá esperando alguém que tá para entrevista. E aqui na esquina já tem o portão e é onde fica a fila dos desesperados. Olha a cara de cansada da moça e nervosa. E rapidinho as pessoas vão chegando e começa a aglomeração. As filas começam a sumir, os horários se misturam, você já não sabe mais onde você fica e ninguém fala nada. Desse lado aqui, na Rua México, é a entrada. Depois eles começam a chamar por horário agendado, e desse outro lado aqui é a saída. Então as pessoas que ficam aqui estão aguardando os parentes e amigos que estão na entrevista. Olha, a gente sai bem pelaquela porta no cantinho, aquela porta giratória ali, ó, pequenininha. Oi, turma. Pronto. Tô no metrô. Ok. Tô no metrô para voltar para casa da Edna. E agora que meu coração tá parando de tremer e minhas pernas voltaram ao normal. E depois eu conto o relato tudo pra vocês. Mas até que enfim, acabou! Acabou! Enfim, posso respirar depois de 2 anos. Acabou! Gente, até que enfim, acabou esse negócio, acabou! Glória a Deus! Oi, gente, vou contar pra vocês o relato da minha entrevista, então. Já falei pra vocês que eu cheguei 6h20, mais ou menos, e daí o consulado é assim, aqui entra a rua principal do consulado, que é o que tem no endereço que todo mundo tem, e é uma esquina, aqui é a Rua México, e aqui tem mais uma rua, que é a Santa Luzia. É nessa esquina aqui que fica a entrevista pro visto de imigrante. E daí aqui tem um portãozinho, que é onde a gente sai, não é nessa entrada principal. Então eu fiquei bem nessa esquininha aqui quando eu cheguei, tem vários portõezinhos ali, eu fiquei no primeiro portãozinho do lado da esquina. Aí começou a chegar um pessoal, ficou solto ali, um pouco pessoal do outro lado, enfim, quando foi 7 horas, o guardinha abriu e disse que era do outro lado da fila. Então, já ficou aquela primeira bagunça. O pessoal daqui foi pra lá, o pessoal solto também foi, e aí fez uma outra fila ali do lado de lá do portão. Tá.
Um tempinho depois, uma moça abriu um segundo portão e chamou o pessoal das 7. Aí já foi a segunda bagunça, porque daí o pessoal daqui foi pra lá, o pessoal que tava solto também foi, enfim. Eu tava em terceiro aqui, fiquei em terceiro lá, porque, né, corri rapidinho. E aí a moça pediu pra que a gente ficasse na mão com o passaporte e o comprovante do exame médico. E aí, conforme você ia se organizando com o passaporte e o documento ali do médico, você apresentava pra ela. Aí era a verdadeira ordem. Daí ela falava pra gente voltar lá no primeiro portão e ficar lá esperando ser chamada. Então eu já tava com tudo ali na mão, porque eu já sabia que eram esses dois documentos, já apresentei pra ela e voltei lá pro primeiro portão que eu tava. E daí foi quando então a gente foi entrando de um em um, conforme o guardinha ia liberando. A gente costuma ouvir que tem que subir uma escada, não fica esperando no primeiro andar, é no segundo, pra você não perder tempo. Mas nesse dia foi diferente. Depois eu fiquei sabendo que não tinha entrevista de visto de turista nesse dia, enfim, a gente ficou ali no andar térreo mesmo. Quando você entra, pelo menos nessa sala que eu fiquei, tinha ali as marcações de fila e vários bancos. Como eu fui uma das primeiras, então eles pediram pra gente sentar direto nos bancos ali, conforme a ordem que a gente estava entrando, e os que vieram depois, daí, depois do final dos bancos, quando preencheu os bancos, ficaram ali nas filas. Primeira coisa que as moças ali da frente pediam foi pra gente organizar os documentos na ordem daquela famosa lista que a gente já tem. O meu já estava organizado, então eu só contei até 10 ali para ela perceber que eu dei uma olhadinha. E aí já chamei ela e falei que já estava organizado. Ela deixou os divórcios dele na frente, os meus também, e o comprovante de cidadania dele também na frente e pediu para eu sentar de novo. E ficou só com o comprovante de pagamento da consulta. A lista de vacinas ela tirou também da ordem. E aí eu sentei de volta, então eu ainda era a segunda. E daí logo me chamaram novamente pela ordem do que estava no banco. E a gente foi no corredorzinho, entrei onde tinham, se eu não me engano, 3 guichês. E quem me chamou foi uma senhora de cabelo mais ou menos nos ombros, usava óculos. E do lado dela tinha uma pessoa de pé, uma salinha pequenininha, que elas ficam assim, só o guichê mesmo. Uma pessoa que estava de pé, que parecia que estava aprendendo como fazer. E ela foi dizendo logo para a moça assim, ó, eu já vou te dar uma dica. Quando você pegar tudo, você já separa os originais das cópias. Então daí essa senhora fez uma pequena entrevista comigo, que eu até achei que eu já estava na entrevista, porque, né, ela perguntou assim, primeiro, se eu tinha mudado de endereço. Eu falei que sim, que meu marido também. Daí ela perguntou se nesse novo endereço é que eu queria receber o green card. Eu disse que sim. Então ela digitou o meu endereço e o endereço do meu marido. Depois ela perguntou quantas vezes eu me divorciei. Aí eu falei para ela, aí ela separou as certidões de divórcio minhas das escrituras de divórcio. Ela ficou só com as certidões. Daí perguntou quantas vezes meu marido tinha se divorciado e também começou a procurar ali o documento dele de divórcio. Tanto é que ela estava procurando, eu vi a certidão de divórcio dele e ela não conseguia ver que estava ali, ela ficou meio perdida ali, mas até que achou. Aí ela perguntou para mim se eu tinha feito o exame médico. Eu falei que sim, aí eu vi que tinha alguma coisa estranha. Ela perguntou para mim se tinha ficado alguma pendência. Aí eu falei que não, tá tudo certo. Aí eu vi que ela mexeu no computador aqui, mexeu ali, falou com a moça do guichê do lado, olha, aconteceu aquilo lá de novo. E eu, tipo, o quê? E depois eu entendi que, daí ela me falou que era pra eu não me preocupar, que já tinha acontecido antes, que o médico ia enviar, mas o sistema não tinha baixado o resultado. Então que ela ia baixar o resultado, né, ali na hora e que poderia demorar um pouquinho. Ela perguntou se eu tinha mudado de nome, quais os nomes que eu já tinha usado, que se no meu casamento eu não tinha, no casamento anterior eu não tinha mudado o nome, eu disse que não, e ela foi conferindo isso daí. E daí perguntou de novo quantas vezes meu marido tinha divorciado. Daí eu respondi para ela. E aí ela me devolveu um pacote de documentos, inclusive a certidão de nascimento de inteiro teor, ela me devolveu e ficou com a certidão, com as certidões de casamento e as certidões de divórcio. Fiquei aguardando sentada ali e, enfim, dessa vez me chamaram pelo nome. Eu fui atendida no guichê 11. Pelo que eu vi, tinha mais um guichê só, mas eu não ouvia nada do que a outra pessoa estava falando. Quem me atendeu foi um rapaz alto, loirinho, novinho. A primeira coisa que ele falou pra mim foi, nós vamos fazer o juramento. Eu falei, ok, eu não precisei levantar a mão, eu só respondi sim. E depois ele falou pra eu fazer a biometria. Esse rapaz que me atendeu era um rapaz, assim, bem simpático, bem sorridente. Ele perguntou quem estava peticionando para mim. Eu falei que era o meu marido. Ele afirmou, na verdade, se a gente tinha casado online, e eu disse que sim. Ele perguntou quando foi a última vez que a gente se viu, e eu respondi que tinha sido em novembro. Então, ele pediu para
se tinha mais fotos, pediu pra ver as fotos, e eu já tinha as fotos ali separadinhas, e aí mostrei pra ele só deu uma folhada, assim, tipo, fingiu que tava olhando tudo lá, e me devolveu de novo. Então ele perguntou se eu já tinha sido casada, quantas vezes eu tinha sido casada, perguntou se meu marido tinha sido casado, quantas vezes ele tinha sido casado, perguntou onde meu marido trabalhava e quanto tempo ele trabalhava nesse emprego. E aí ele afirmou, ele tem 2 empregos, né? Quanto tempo ele trabalha no outro emprego também. Aí sorte, eu não tinha me preparado para isso, mas assim, quando você tem relacionamento real, você tem uma noção. Eu falei, mais ou menos tanto tempo, mais ou menos tanto tempo. E aí ele, ok. E esse segundo emprego do meu marido era numa igreja. Ele perguntou o nome da igreja que meu marido trabalhava. Aí eu respondi. Aí ele pegou aquele famoso papelzinho, colocou dentro do meu passaporte, colocou num suporte ali assim atrás dele, juntou os documentos, me entregou e disse que meu visto tinha sido aprovado. Junto com a documentação veio o papelzinho de aprovação. Só me entregou tudo e disse, nesse papelzinho tem todas as informações necessárias. Tá bom. Daí lá realmente tem um link que é para você entrar e ir acompanhando como tá o status do seu visto, que daí pela internet você vê quando ficou em processo administrativo. O meu ficou por uns dias em processo administrativo. Acho que é só quando eles têm coisa para fazer, eles colocam isso. Mas foi pouquíssimos dias. E daí em seguida ele já mudou para pronto, depois para impresso. E quando eu vi, já tinha chego no endereço que eu pedi para entregar no meu trabalho, já tinha chego lá. Então eu cheguei lá às 6h15, o portão abriu 7 horas. Quando era 7h40, eu já estava, 7h43, se eu não me engano, eu já estava aguardando a entrevista, que foi mais ou menos 7h50, 7h55. Sei que 7h59 eu já estava lá fora, já estava mandando mensagem para todo mundo que eu tinha sido aprovada, já estava aliviada, procurando algum lugar para tomar um café. E agora com o coração aliviado e o sentimento de missão cumprida, depois de 2 anos e meio nessa espera, bora aproveitar esse lugar lindo que é o Rio de Janeiro. Porque Estados Unidos, lá vamos nós! Uhul!